A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje que nós iremos estudar a lição de número 13, que tem por título O Messias, o Legado de Israel. Nós já estudamos algumas lições anteriores e estamos chegando ao fim deste trimestre. E eu deixei aqui até reservado aqui essa revista que está na sua tela agora. Será a nossa próxima revista de escola dominical. Vai tratar especificamente sobre o livro de Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Mas na lição de hoje nós vamos focar mais no estudo sobre o Messias e na última lição, mais Israel incluso em um plano escatológico de Deus. Dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês que tem assistido os nossos vídeos, tem visto cada uma de nossas publicações. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês de forma sobrenatural. Não sou um expert em teologia, mas sou um apaixonado pela a Bíblia Sagrada e os ensinos que vêm através dela. E de forma expositiva, talvez tentando explicar alguns pontos interessantes, coisas a serem observadas de cada lição. É assim que venho tentando fazer este vídeo para cada um de vocês, para que as suas aulas de escola dominical fiquem mais preenchidas, fiquem com um conteúdo de certa forma variado, para que Deus venha abençoar por meio de vocês também a vida de outras pessoas. É assim que nós temos crido e este é um de nossos objetivos aqui. Então que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e nos guie nesta jornada, neste caminho, como professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, trazendo o verdadeiro ensino da Palavra de Deus, que nesses últimos dias tem sido escarnecido, tem sido deixado de lado por alguns, porque a teologia, nós vemos que com o surgimento de diversas congregações, diversas igrejas, ela tem sido muito distorcida. O pessoal hoje em dia dá muito mais ênfase ao misticismo, vamos supor dessa maneira, a visões de anjos, coisas mais místicas, sei lá o que, sal grosso, água do Rio Jordão. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque o foco do Evangelho ele não está nestas coisas, mas o foco do Evangelho sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser a pessoa de Jesus. E é por meio nessa ênfase, como Cristo no centro, como sendo um evangelho cristocêntrico, é que nós devemos prosseguir. Sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Então nós devemos tomar muitos cuidados nesses últimos dias e enfatizar que o evangelho ele tem que ser sempre cristocêntrico. A partir do momento que nós deixamos Cristo de lado, que nós colocamos Cristo de lado e colocamos outras coisas como prioridade no Evangelho, não é mais Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, o nosso viver é Cristo. Então vamos entrar aqui no tópico de número 1, que vai falar sobre as profecias sobre o Messias, sobre o próprio Jesus, esse que nós cremos e acreditamos ser ele, o Messias. A introdução da lição ela vai dizer que a história de Israel ela aponta para algo bem maior do que rituais e liturgias. É apenas uma estrada sendo pavimentada para a chegada do Messias. Sem dúvida, Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. O Antigo Testamento, irmãos, ele traz inúmeras profecias e citações a respeito de Jesus, a respeito desse Messias esperado. Acredita-se que dentre Gênesis a Malaquias são 61 alusões à pessoa de Jesus. E o termo hebraico, esse termo Mashiach, significa ungido.
Ele é citado em Daniel 9, 26 e 25. E a Septuaginta ele traduziu esse vocábulo para a expressão Christos, né? Então, na época que Jesus viveu nessa terra, ele era chamado de Jesus Cristo, era por causa dessa expressão Christos. Por quê? Porque o Christos é uma palavra grega, né? Essa palavra Christos é uma palavra grega para designar o nome de Jesus, né? Porque tanto Christos quanto Mashiach no hebraico significam a mesma coisa, que quer dizer ungido. Amém? Então nós vamos estudar o tópico 1.1, o Messias citado nos Salmos, vamos estudar os livros proféticos e o Messias, e Isaías, o profeta messiânico. Primeiramente, irmãos, o Messias que ele é citado ali nos Salmos, ele, além de nós, quando nós estudamos as Escrituras, acharmos respaldo, né, entre tais das principais, está ali em Deuteronômio 18:15, né, que é citado por Moisés, além de nós encontrarmos respaldo na Torá, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, já que o Antigo Testamento, no geral, é chamado de Tanakh, né? Torá é os 5 primeiros livros, Tanakh todo o Antigo Testamento, né? Além de nós encontrarmos respaldo neles ali, nessa Torá, que seriam os livros da lei em si, nós encontramos também nos Salmos. E as informações que ele nos fornece acerca do Messias é que os líderes religiosos conspirariam contra ele, né? Ali está registrado em Salmos 2:2, né? E nós vemos esse cumprimento ali em Mateus, capítulo de número 26. Ele seria o Messias se ele se autodeclarasse o Filho de Deus. E está registrado no Salmo de número 2 e versículo 7, e o seu cumprimento está ali em João 9, capítulo 9, versículo 35 ao 37. E ao Messias seria dada toda a autoridade sobre todas as coisas. Isso está registrado em Salmos, capítulo 8, perdão, irmãos, Salmos ele nunca deve ser falado capítulo, Salmos é sempre Salmo de número 8 e versículo 6, então as referências anteriores Salmos 2:2 e Salmos 2:7, né? E Mateus, o cumprimento dessa última, que é Salmos de número 8 e verso de número 6, e Mateus capítulo 28:18, onde Jesus Cristo fala que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Só que, além desse salmo de número 2, nós temos um outro salmo que ele se destaca de longe desses outros salmos. Qual salmo seria esse, irmão? Salmo de número 22. Quando nós lemos o salmo de número 22, nós vamos ver ali que o Messias ele sofreria escárnio, né? Nós vamos ver que ele seria abandonado e traído e crucificado entre ladrões, né? Que ele teria sede e que lançariam sorte sobre as suas vestes que ali foram repartidas. Então esse Messias dos Salmos, todas essas profecias, essas alusões, elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Irmãos, quer descobrir o tamanho do mistério que tem através do Messias e que não teria como haver outro? A exemplo, isso vocês podem citar na sua lição de escola bíblica dominical. Por exemplo, eu sou o professor de uma sala de aula. Eu estou dando aula lá na frente. Joãozinho entra dentro da sala de aula. Estuda normalmente. No outro dia, quando o Joãozinho vai vir para a escola, eu vou falar, olha, o Joãozinho vai vir de camisa verde. Eu não sei, eu não tenho contato onde o Joãozinho mora, eu não sei onde ele mora, não sei onde ele vive, não tenho contato com ele, não sei quais são as camisas que ele tem. A probabilidade de Joãozinho vir com uma camisa verde é uma probabilidade X. Seria improvável, né? Porque ele pode aparecer com a camisa de várias cores. De outra cor, podemos dizer assim. E se eu tentar falar que Joãozinho, além de vir com a camisa verde, ele ainda viria com uma bermuda ou uma calça azul?
ficaria mais difícil de se cumprir, não ficaria? Porque a probabilidade de eu acertar a camisa e errar a calça seria grande. E além disso, eu falar que o Joãozinho ele iria vir com um tênis preto. Com um tênis preto e com a meia amarela. Então, cada vez que surge eu crio mais expectativas, tipo assim, como a camisa verde, a bermuda ou calça azul, uma meia de uma cor tal e um tênis de outra cor, é como se para mim acertar todas essas coisas, seria praticamente impossível. Seria praticamente impossível. Então, todas as profecias do Antigo Testamento, como essas do Salmo 22, que ele seria crucificado entre ladrões, seria escarnecido, que ele teria sede, que ele seria desamparado por Deus, né? Que ele se autodeclararia filho de Deus ali no Salmo de número 2, que ele seria... conspirariam contra ele ali e que ele receberia todo o poder, a probabilidade de isso se cumprir na vida de somente de uma pessoa é praticamente impossível. É praticamente impossível. Só que nós vemos, quando nós fazemos uma análise das escrituras do Antigo Testamento e comparar com a vida de Jesus Cristo, nós vamos ver que cada minúcia a respeito dessas palavras se cumpriram na vida daquele que nós consideramos e acreditamos ser o Messias. Por quê? Porque essas palavras do Antigo Testamento se cumpriram na vida dele. Se nós falássemos que o Messias ele viria simplesmente para que fosse dada a autoridade somente a ele, seria uma coisa. Mas que ele sofreria, né, que ele receberia maneio de cabeça, que ele seria crucificado entre ladrões, que ele teria sede. Então, cada detalhe que é acrescentado à pessoa do Messias, entre sua vida, ministério e morte e ressurreição, torna essas profecias cada vez mais difíceis de se cumprir. Então, há aí um grande mistério. Há aí uma grande característica que nós podemos respaldar, porque somente em Cristo se cumpriram todas elas. Entrando aqui no tópico 1.2, nós vamos ver que os livros proféticos vão falar a respeito do Messias, né? Nós encontramos ali a casa de Ezequiel que ele seria o quê? Da descendência de Davi. Está registrado em Ezequiel, capítulo de número 37. Daniel, o profeta Daniel, diz que o Messias ele que ascenderia aos céus, né? Daniel capítulo 7, no capítulo 10, o mesmo profeta Daniel, ele fala que ele seria morto antes da destruição do templo, né? Destruição essa do templo que ocorreu ali por volta do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Por causa que os judeus eles acreditavam de tal maneira que o Messias iria vir, né? Que surgiram vários e falsos cristos naquela época. Surgiram muitos que se levantaram tentando dizer eu sou o Cristo e tentavam tomar o poder, e o Império Romano o quê? Começou a perseguir eles por causa disso. Por causa que a principal característica que evidenciou aquela época que o Império Romano começou a perseguir o povo de Israel foi por causa disso, por causa que muitos se autodeclaravam Cristo, né, e tentavam tomar o poder do que estava na mão do Império Romano ali, e por não ser eles de fato o Messias, né, eles morriam, eles sofriam na mão do pessoal de Roma. Nós vemos ali, através do profeta Oséias, que o Messias ele era filho de Deus e seria chamado do Egito. Nós vemos o cumprimento dessa profecia ali no começo do livro de Mateus, né? Quando Deus dá a ordem para José e Maria para que eles vão para o Egito. Por quê? Porque iria acontecer o infanticídio. Herodes ia ordenar o infanticídio naquela época porque os magos perguntam ali, porque nós vimos a sua estrela tal, aí eles vão para o Egito, ficam lá um período de tempo, até que Deus chama
eles de volta para a terra depois que esse governador morre, esse imperador morre. Né? E eles voltam para lá e ele fala assim que do Egito eu chamei o meu filho. Fala que Oséias ainda fala que ele venceria a morte. Já Miqueias fala que descobrimos que ele nasceria em Belém. Em Belém o quê? Belém da Judéia, né? Então, nós vemos várias passagens que fazem referência ao Messias, né? Corroborando que Jesus, de fato, ele era esse Messias prometido. Ele exerceu 3 funções durante o seu ministério, que era a função de sacerdote, né? Porque ele intercedia pelo povo. Ele também era profeta, pois ele entrega ali as mensagens de Deus, né? O oráculo de Deus. E ele também é rei, pois ele estabeleceu o seu reino e nos julga com retidão. Reino esse que o povo de Israel, nessa primeira vinda de Cristo, interpretou de forma errada por causa que eles esperavam um libertador, né? Eles esperavam um libertador e Jesus Cristo ele estabeleceu um reino espiritual. Já entrando no tópico 1.3 sobre Isaías, o profeta messiânico, né, fala que as profecias a respeito ali de Isaías, né, que as profecias que se cumpriram na vida de Cristo, mesmo sendo proferidas cerca de 700 anos antes do seu nascimento, né, todas elas se cumpriram. O nascimento de Jesus, a exemplo ali de Isaías 7,14, fala que viria de uma virgem, né, e que ele cresceria em uma família de linhagem real, é o que fala ali Isaías capítulo de número 11, verso 1. E ainda fala lá no capítulo 53 que ele seria o quê? Desprezado, capítulo 53, verso 2 e 3. Ali, só que quando nós vamos ver todas as minúcias, Isaías ele primeiro apresenta um Cristo, um Messias sofredor, para depois apresentar um Cristo em sua glória. Só que o povo de Israel, eu não sei se foi Deus que permitiu que eles ficassem cegos de tal maneira, ou se eles em si mesmos ficaram cegos por conta própria porque queriam tanto, ansiavam tanto por uma libertação política que eles não conseguiam enxergar esse Messias sofredor, eles só enxergavam um Messias glorificado, um Messias o quê? Cheio de poder, cheio de autoridade, que iria destruir aqueles que viessem contra Israel. Eles não conseguiam enxergar o Messias de outra forma, né? A respeito do ministério do Messias, Isaías profetiza que ele falaria em parábolas. Ali no capítulo 6, Isaías cita isso, que ele ministraria na Galileia, isso está registrado em Isaías 9, teria a chave de Davi, Isaías 22, né? E teria um ministério de cura, Isaías capítulo 53 e versículo 4. Então são diversas referências que evidenciam e trazem à prova que a cada dia mais, a cada profecia que é citada, Jesus Cristo ele se encaixa cada vez mais perfeitamente, dizendo que podemos evidenciar que ele de fato era o Messias. Acredita-se, tem um livro que é o Comentário Judaico do Novo Testamento, Comentário Judaico do Novo Testamento, porque depois, irmãos, que houve a diáspora, surgiu diversas linhas de judaísmo também. E há judeus que acreditam que Cristo, de fato, foi o Messias, né? Inclusive, se vocês pesquisarem no YouTube, no próprio YouTube, a respeito assim, judaísmo messiânico, vocês vão achar judeus que creem que Jesus, né? Eles sempre vão citar Yeshua é o Messias. E eles nunca vão citar o apóstolo Paulo. Eles vão citar sempre os nomes de cada um deles no original, na linguagem deles. Então, o judaísmo messiânico, eles chegam a informar, a dar um dado, que antes da vinda de Jesus, mesmo, do Messias, né, surgiram cerca de 50 falsos messias, antes de Jesus Cristo aparecer, antes de Jesus Cristo nascer.
Surgiram cerca de 50 falsos messias. Então agora vamos para o tópico 2, que vai falar a respeito das expectativas da vinda do Messias. No tópico 1, os judeus eles anseiam pela vinda do Messias, o Messias na concepção do povo e a rejeição do Messias no tópico 2.3. Né? A partir da queda do homem no Jardim do Éden, Deus anunciou o seu plano redentor para a humanidade. A tradição judaica vislumbrou no texto de Deuteronômio 18:15, né, que faz acerca de um profeta, né, alguém que se levantaria que seria semelhante a Moisés, né, um anúncio do Messias que se esperava para o futuro, como se pode perceber em João 1:21, João capítulo 6, versículo 14 e capítulo 7:40. Deus levantaria um profeta do meio do povo a quem todos deveriam dar ouvidos. Então, diante dessas passagens de um Messias prometido, né, alguém que seria semelhante a Moisés, né, e que todos deveriam ouvir, é que o povo judeu ansiava por um Messias dessa maneira, né? No período interbíblico, né, que cobre cerca de 400 anos, dentre o livro de Malaquias e Mateus, foi enfatizado na literatura judaica, né, a vinda do Messias. Que seria diante do quê? Diante de um jugo romano, e de tantos escritos judeus começaram a anelar, né, por um Messias que renovasse e até mesmo ultrapassasse a glória que foi trazida pelos macabeus, né? Isso nós estudamos nas lições anteriores, né, que os macabeus fizeram uma grande revolta nesse período que se chama período interbíblico, ali nos anos de 167 a.C. até o ano 63 antes de Cristo, que eles fizeram uma revolta por causa que os gregos eles começaram erigiram altares a diversos deuses, né, a deuses pagãos dentro do templo do povo de Israel, e essa família, né, família especificamente dos macabeus, eles não aceitaram isso e começaram a fazer uma revolta ali no meio do povo, a ponto que eles conseguiram se erguer e conseguir uma certa liberdade, podemos dizer assim, uma independência, né, por esse período, que foi do ano 167 até o ano 63, onde Roma tomou o poder ali daquela região. Então nós vemos, e isso é um grande problema, é que o povo judeu ele ansiava por essa vinda do Messias, e eles criaram, né, uma expectativa de um Messias a partir do momento que eles estavam vivendo, né, e eles não olharam, né, através de uma concepção bíblica e cristocêntrica. Então, por causa que eles estavam vivendo ali subjugados pelo Império Romano, eles criaram essa concepção, essa mentalidade, tipo assim, nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de um libertador, de alguém que tire a gente debaixo desse jugo, porque a gente está sofrendo demais. Então, eles passaram a enfatizar essas questões. Quer ver um exemplo claro que nós podemos trazer para os nossos dias? A exemplo de uma pessoa que é a favor de um segundo casamento. A maioria das pessoas que são a favores de segundo casamento são pessoas que já se separaram e querem casar de novo. Pessoas que são a favor de ouvir músicas do mundo. São pessoas que, em suas práticas, já ouvem música do mundo, né? Então, nós vemos que tanto na questão de Cristo aqui, que nós estamos falando de Cristo, que os judeus criaram essas expectativas, por quê? Por causa que eles estavam subjugados. Da mesma maneira, na nossa atualidade, se pessoas cometem tal coisa, se separam e querem casar de novo, elas vão sempre tentar trazer a escritura para respaldar que aquela ideia dela é uma verdade. Aí é assim que tantas gerações passadas viveram, como vivem na atualidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente no que nós ouvimos nesses últimos dias.
Tópico 2.2, o Messias, né, na concepção do povo. Diante do declínio e do jugo do Império Romano, muitos grupos se levantaram tentando insurgir contra essa dominação e foram totalmente destruídos, né? Então, na época de Jesus, já ali se levantaram muitos falsos cristos. Irmãos, isso é tão interessante quando a gente estuda esse tópico 2.2, por quê? Como que os judeus eles sabiam ou esperavam que o Messias surgisse especificamente nessa época? Através das profecias de Daniel. Sobre as 70 semanas de Daniel. Né? Nós, inclusive, vamos estudar isso na próxima lição. Né? Então, eles ansiavam, eles faziam os seus cálculos e eles descobriram que o Messias ele teria que surgir na primeira parte do primeiro século de hoje, que para nós é a Era Comum. Né? Então, eles ficaram cegos por causa que o quê? Eu vou ter que fazer uma mesclagem entre tópico 1 e o ponto 2, tópico 2.3 e tópico 2.2, porque senão talvez não fique tão claro. Por causa que aqui, ó, tópico 2.3 vai falar sobre a rejeição do Messias. Eles rejeitaram o Messias, irmão. Eles rejeitaram. Por quê? Porque eles esperavam um Messias que tomasse e subjugasse o Império Romano. E isto é um fato. Eles esperavam dessa maneira. Então, no tópico 2.2, sobre um Messias que iria surgir contra a dominação, né, do Império Romano, eles foram totalmente destruídos. Por quê? Porque depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, irmãos, vai ser levado novamente para os céus, o povo judeu ele estranha ali por volta do ano 55, ali para frente, o povo começa a estranhar. Por quê? Porque eles já estão já passaram ali da metade da primeira parte do século da era cristã, que é para nós hoje, e as profecias não se cumpriram na mentalidade deles. Eles falou assim, não, a profecia ela não pode deixar de se cumprir. Ela não pode deixar de se cumprir. O Cristo ele tem que aparecer. Então, qualquer minúcia que surgia de pessoas que tinham uma determinada autoridade, todo mundo corria para ali para descobrir se aquele ali era o Cristo ou não. Então, eles não conseguiram ver, irmãos, ali em Jesus a classificação de um rei. Por quê? Porque eles queriam um rei terreno que tirasse o subjugo de forma terrena para eles ali. De forma terrena. Eles não conseguiam enxergar um Messias de um reino espiritual naquele momento. Por quê? Porque é uma falta de observância do quê? Dos textos ali de Isaías, porque Isaías ele apresenta também um Cristo sofredor para depois um Cristo glorificado. Então o Cântico de Maria, ali, finalzinho do tópico 2.2, ele fala que após a visita do anjo Gabriel, retrata a chegada de um soberano que faria uma reforma social, né? Qualquer um que se levantasse demonstrando qualquer característica de um líder revolucionário, o povo correria para ver se era o Messias ou não. Quando João Batista, irmãos, começou a pregar no deserto da Judéia, o povo perguntou para ele se ele era o Messias, mas ele até disse, eu não sou o Messias, mas eu sou aquele que está preparando o caminho, conforme o que disse o profeta Isaías, né, lá em seus escritos, né, que para nós hoje é representado por Isaías capítulo 40, ali no versículo de número 3. Né? Então o povo ele tinha essa concepção, ele tinha essa mentalidade de um Messias que viria para subjugar. E nós vemos aqui que o Messias ele foi rejeitado, né? O Filho de Deus ele se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 14, que durante a sua adolescência ele esteve no meio dos doutores. Isso está em Lucas 2,46. Tudo isso está registrado na revista, irmãos. Isso aqui são simplesmente pontos principais que nós devemos o quê? Frisar que simplesmente aconteceu, né? Então, no nascimento, não foi o nascimento de Jesus,
A rejeição de Jesus, ela veio porque eles não viram em Jesus essas características de rei, porque Jesus Cristo ele não nasceu num palácio, não nasceu num berço de ouro, né? Mas ele sim nasceu numa simplicidade de uma manjedoura, né? Em Lucas 2:12 registra isso. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele primeiro passaria por um processo de humilhação para depois ele ser glorificado, né? O apóstolo Paulo ele aborda isso muito bem em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8, né? Ele aborda muito bem essa questão. Cristo ele foi se mostrando, os povos daquela época, era tão notório, irmãos, era tão notório que algo de extraordinário teria que acontecer naquela época. Por quê? Porque os povos de fora, eles também começaram a observar que coisas estranhas começaram a acontecer naquela época. Coisas estranhas começaram a acontecer. A exemplo, os magos do Oriente viram uma estrela nova no céu. Os pastores que estavam no seu pasto, cuidando de suas ovelhas, o anjo Gabriel apareceu para ele e falou que o Messias tinha nascido, né? Aquele que viria para libertar, que viria para libertar, trazer uma purificação de pecados, dar uma oportunidade de salvação, ele nasceu, né? Isaías diz que nenhuma beleza nós víamos nele para que o desejássemos. Nenhuma beleza. Talvez seja física, talvez seja nessas características que o povo judeu esperava, o governador, o imperador que liberta, né? Fica aí a questão. Então, irmãos, eles rejeitaram o Messias. Fatos aconteceram naquela época que seriam inexplicáveis. Os povos judeus, irmãos, eles, depois que passou este período do Messias, eles começaram a fazer uma análise sobre coisas que ocorreram naqueles dias, irmãos, que seriam inexplicáveis. Uma delas, depois da morte e ressurreição de Cristo, diversas vezes, em várias manhãs, o povo judeu, ao andar pela cidade e ver ali o tempo passar na porta do templo, porta essa que era necessário diversas pessoas para abrir, né, porque era uma porta pesada. Naquela época eram portas gigantescas. Ela amanhecia todos os dias aberta. Por diversos dias ela amanhecia aberta. Não se sabia, havia um grande mistério em quem abriu essas portas. Outra questão que os judeus eles ficavam estagnados, né? Ficavam encucados, talvez, por causa do véu do templo, né? Que se rasgou, o véu que tinha a espessura de uma mão humana. Então são coisas que eles ficavam encucados porque aconteceu aquilo. Porque aconteceu aquilo naquela época. Embora tivesse acontecido tantas coisas, eles não conseguiam ver o Messias ali. Chegando aqui ao último tópico da nossa lição, o tópico de número 3, Jesus, o símbolo da nova aliança, né? Cristo ele veio na plenitude dos tempos, né? Nesses últimos dias, né? Que é a época determinada também chamada assim. E ele é o ponto central da história da humanidade. E o momento escolhido, no momento escolhido, o quê? Por Deus. Era o movimento ideal para a intervenção divina por intermédio de Jesus Cristo. Então, no tópico 3.1, nós vamos falar de Jesus e o seu ministério. Tópico 3.2, a superioridade de Cristo. E o 3.3, os títulos de Jesus e sua divindade, né? Nós vamos falar aqui de uma forma resumida. No tópico 3.1, ele vai centralizar mais ali uma passagem bíblica que está registrada no livro de Isaías, capítulo 61, a qual diz que o Espírito do Senhor
Ele está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo, ele para exatamente aí. Só que o versículo, ele continua, fala assim, ó, e falar a respeito do quê? Do dia e o dia da sua ira. Só que o dia da ira de Deus, ela não se cumpre exatamente quando Jesus está pregando, que ele fala aqui, ó, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Toda essa passagem, ela está registrada em Lucas capítulo 4, do verso 17 até o verso 21. Por quê? Porque naquele dia ele estava dando uma oportunidade de salvação para eles, porque estava pondo em liberdade aqueles que estavam cativos de uma forma espiritual, tá? De uma forma espiritual, dar vista aos cegos. Então ele estava querendo que abriu os olhos daquele povo, abriu os olhos daquela nação para que eles entendessem e compreendessem que ele era o Cristo. Só que muitos que estavam ali creram, mas os líderes religiosos, o quê? Eles não aceitaram. Eles não aceitaram que Jesus Cristo, ele era esse, que se cumpria essa palavra, era nele. Então o ministério de Jesus, ele durou cerca de 3 anos e meio e ele anunciou e pregou a salvação aos pobres, né? Ele proclamou essa liberdade aos cativos, isso está registrado em Atos 10:38, a palavra de Deus registra isso, e transmitiu as palavras do Senhor Deus, isso também está registrado em João 14:24. Sobre o tópico 3.2, a superioridade de Cristo, vai falar a respeito que ele, o Filho do Homem, né, mostrando assim que é o representante da humanidade e o Messias eterno, filho de Davi, explicando a sua ancestralidade. Então, quando fala Jesus, o Filho do Homem, é porque Cristo, como sua característica humana, ele representa toda a humanidade. Assim como Adão, por ser o primeiro homem e o único existente naquela época, era representante de todos nós, e ele pecou, por isso que o pecado ele foi passando de geração em geração através do nascimento, né? Assim, Jesus Cristo, como Filho do Homem, que aqui ele é representado como o representante legal da humanidade diante de Deus, né? Ele sem pecado intercedeu por mim e por você. E fala que ele aqui, chama ele de filho de Davi, porque ele é um ancestral de Davi segundo a sua genealogia. Agora, quando fala de Jesus, aqui não vai citar, mas Jesus Cristo, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote, certo? Só que Melquisedeque, quando você pega ali Gênesis capítulo 14, porque quando fala ali em Gênesis 14 que é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, falando ali a respeito de Jesus, que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é porque Melquisedeque era um sacerdote que servia ao Deus Altíssimo, né? Mas ele não pertencia à tribo de Levi. Então Jesus Cristo, ele é um sacerdote que intercede por nós, mas ele não é pertencente à tribo de Levi. Aqui, já encerrando aqui no tópico 3, fala sobre os títulos de Jesus e sua divindade, né? Então, uma das maiores objeções dos judeus era reconhecer Jesus como filho de Deus, né? Os títulos e os nomes recebidos por Jesus durante o seu ministério reforçam sua divindade, né? Apocalipse 17 registra que ele é o quê? Que ele é o alfa e o ômega, indicando que ele é o quê? A sua divindade, né? Que ele é o princípio e ele é o fim, que ele é o quê? Eterno. Em Mateus 12:8, Jesus diz que é o Filho do Homem e era Senhor do sábado, né? Então, o Filho do Homem, nós já comentamos sobre isso, né? Que ele era representante legal da humanidade. A expressão grega curiosa admite vários sentidos como Senhor, Mestre ou divindade. Ao usar essa expressão, Jesus estava nitidamente reivindicando a sua divindade. Então, quando fala que ele era Senhor do sábado, o Senhor ali é esta palavra curios, né, que fala que ele era alguém
divino, né? Que é alguém que estava acima do sábado. Né? Então, na Septuaginta, o Novo Testamento, o termo traduzido por Curios, né? Que no Antigo Testamento era Adonai, nos originais, eram usados pelos judeus para se referir somente a Deus. E Jesus Cristo usa isso para se referir a Ele mesmo, indicando que é sua divindade. Porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Na Santa Ceia ele cita isso, e a expressão Novo Testamento está falando o quê? A respeito de uma nova aliança. Dependendo até da tradução, você não precisa nem tentar se inculcar com isso. Por quê? Porque você vai achar essas diferenças em traduções, que seria o que? Uma nova aliança que seria efetivada com o seu sacrifício ali na cruz do Calvário por mim e por você. Então, vamos ficar aqui com a conclusão que diz que a história de Israel nos mostra um Deus que, com a mão forte, tirou o seu povo do Egito e guiou pelo deserto. E também prometeu que jamais faltaria dinastia ao trono de Davi. Jesus veio para inaugurar o reino eterno que tem como base a sua justiça e santidade para toda a humanidade e a salvação que ela veio que por meio dos judeus. Então, esta é a lição de número 13, só para ratificar e terminar o ensino aqui. Depois que houve a diáspora, teve o surgimento da Igreja Católica e houve um período na história, ali na Idade Média, que também é chamado de Idade das Trevas, que a Igreja Católica forçava o judeu a se converter ao cristianismo. E aquele que não se convertesse, ele era o quê? Assassinado. Ele era morto, né? Então criou-se uma mentalidade no povo judeu que o cristão, aqueles seguidores de Cristo, através das descendências posteriores, eram perseguidor de cristãos. Há um vídeo no YouTube, depois se vocês quiserem pesquisar e vocês vão encontrar ele, um judeu que se converte ao cristianismo, e ele diz que o seu pai e os seus avós sempre ensinaram a eles que o quê? Que a Bíblia do cristão era um manual de extermínio dos judeus, de matar os judeus. Por quê? Porque o judeu que não se convertia ao cristianismo segundo a Igreja Católica, antigamente, deveria ser morto, né? Deveria ser morto. Então, eles eram forçados a se converter. Então, esse judeu, ele, uma certa vez, em uma biblioteca, ele pega essa escritura do Novo Testamento porque ele é muito curioso, ele era muito curioso, e ele abre a Bíblia do Novo Testamento e ele fica impressionado, porque a Bíblia, o Novo Testamento, começa ali com o que? A genealogia de Jesus, e fala assim, essas são as gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, tal, tal, tal. Então vai citar ali personagens que representam o povo judeu. E ele começou a se inculcar com aquilo e foi estudar o Novo Testamento. E quando ele estuda o Novo Testamento, ele encontra diversos personagens que literalmente eram judeus. E quando ele acha isso, então ele começa a estudar o quê? Os ensinos do Novo Testamento. E ele acaba se convertendo. E mais tarde ele fala isso ao seu pai, e seu pai também, por curiosidade, vai estudar, e acabam que em um dia, em um estudo onde haviam reunidos muitos judeus, perguntam quais deles eram os judeus que estavam ali no meio, mas que acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. E ele levantou a mão, e eles levantaram a mão. Inclusive, esse que estudou o primeiro fala ao seu pai, pai, o senhor não entendeu. Eles falou que somente aqueles que creem em Jesus levantem a mão. Aí o pai dele, eu ouvi muito bem o que ele disse, meu filho. Eu também creio em Jesus Cristo. Então, o povo judeu ele foi ensinado através dos tempos, porque por causa desse sofrimento que teve nessa Idade Média, pelos diversos processos que eles passaram, eles foram ensinados ao que rejeitar este evangelho de Jesus. Mas que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E nós cremos que brevemente Cristo virá para arrebatar a sua igreja e em sua segunda vinda, quando ele vier para resgatar o povo de Israel, aí sim eles reconhecerão que Cristo sim é o Messias, aquele que vem para libertar Israel das nações. Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a cada um de vocês, em nome de Jesus.
Fique na paz do Senhor.